Amigo, posso pedir para fechar o olho só mais uma vez? Fecha o olho rapidinho que eu quero orar por você. Espírito Santo, obrigado por essa palavra. Obrigado por esse ambiente, obrigado pelas pessoas que o Senhor trouxe aqui para falar com elas hoje. Está muito chique até aqui, Deus. Mas como foi a abertura desse culto, eu continuo acreditando que tem coisas novas para o Senhor derramar. Eu continuo acreditando que tem coisas profundas para o Senhor fazer aqui ainda hoje. Por isso eu quero pedir ao Senhor, Deus, para todas essas pessoas, Deus, que o Senhor já transportou elas para o ambiente do céu, que elas permaneçam aí, Deus, enquanto eu estiver ministrando. Eu peço ao Senhor para que haja cura, Deus, enquanto eu estiver ministrando, para que haja transformação nos corações. Deus, para que não seja eu gritando nesse microfone, mas que seja, Deus, a sua palavra gritando no coração de cada jovem que está aqui essa noite. Eu quero reafirmar que o Senhor tem total liberdade nessa noite para fazer o que o Senhor quiser, Deus. As nossas canções, Deus, elas podem esperar. Os nossos esboços podem esperar. As nossas necessidades podem esperar, Deus, quando o Senhor está fazendo a sua vontade. Por isso eu peço isso nessa noite. Faça o que o Senhor quer fazer. Em nome de Jesus. Amém. Atos 16. Está escrito assim: E chegou a Derbe e Listra. E eis que estava ali um certo discípulo por nome... Qual que era o nome do discípulo? Filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Versículo 3. Paulo quis que este fosse com ele e, tomando, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era... Versículo 5. 5. De sorte que as igrejas eram... Ah, não, é o 4, volta. Isso. E, quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para seres observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. 5 para encerrar. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em... Fale amém e sente aí rapidinho. Você que está sem lugar, já deve ter uma cadeira para você sentar. Isso, senta aí. Tem lugar aqui na minha frente. Aquele que eu falei com Jesus hoje, que se parasse alguém e eu tivesse com um copo d'água na mão, eu ia tomar. Mas, turma, eu estava orando por essa ministração de hoje e eu pedi uma coisa para Deus. Eu falei assim: Deus, o Senhor pode esquecer meu esboço e fazer o que o Senhor quiser fazer naquele culto hoje? E eu falei assim: Deus, a minha maior vontade era só que eu conseguisse terminar o culto no horário, mas antes de eu terminar esse culto, eu conseguisse fazer uma ministração com todos os jovens, eles estivessem numa roda e talvez até um corredor de bandeira para eu ministrar nesses jovens. Então eu tenho que acelerar, porque eu creio que vai dar tempo de fazer tudo isso, e o culto vai terminar ainda no horário. Fala comigo assim: eu creio. Isso, nós cremos junto. Mas o versículo 1 que a gente leu aqui está falando de Paulo. Quando fala assim, e chegou a Derbe, está falando do apóstolo Paulo que chegou lá. Mas eu lembro também que antes da gente entrar nisso aqui, eu tenho que te lembrar qual que era o tema desse mês. Você lembra qual que era o tema do mês? Vamos brincar daquelas brincadeiras que você fala um objeto, aí você tem que descobrir a frase. É um coração dentro de um baú com uma chave.
sobre tudo que se deve guardar. Você não leu o versículo ainda? Provérbios 4, 23, em alguma versão, está assim, ó. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu. E eu tenho certeza absoluta que essa semana você guardou o seu coração, ou pelo menos tentou. Porque no último sábado a gente ministrou aqui sobre alguns temas e um principal deles, você lembra qual que foi? Não lembra? Cid leu 133 tópicos aqui sobre ele, você não lembra? Dependência. E aí falou assim que tinha algumas amizades tóxicas. E olha que chique, eu achei Paulo na Bíblia tendo uma DR com um amigo dele. Você quer que eu te mostre onde que está isso? Paulo tendo uma DR. Você nunca imaginou isso? O apóstolo Paulo, cara de sério, no filme, todo barbudo. Porque olha, você vê, antes do versículo, do capítulo 16, no finalzinho do 15, tá falando assim que Paulo e Barnabé, eles tiveram uma discussão. E a discussão era mais ou menos o seguinte: tinha um cara lá que chamava Marcos, e Barnabé falou para Paulo assim: ó, Paulo, eu quero que Marcos vai com a gente. E aí o Paulo falou assim: eu não quero que o Marcos vai com a gente. Aí Barnabé falou assim: eu só vou se o Marcos for. Aí o Paulo falou assim: então você vai sem eu. Vocês não acreditam? Não, eu tenho que ler com vocês não estão acreditando, vocês estão falando, olhando para mim com a cara de não crente. Isso aí, ó. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João chamado... Então esse aqui é o Marcos, que era disputado. Mas Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé levou consigo a Marcos e navegou para... Então, Paulo e Barnabé discutiram por causa de um amigo deles que chamava Marcos. Pelo contexto da história, parece que Marcos já tinha vacilado com Paulo alguma vez. E Paulo falou assim: não quero andar com tal de Marcos aí não. E aí Barnabé foi para um lado, Paulo foi para o outro. E aí Paulo chamou aquele cara que cantou com ele na prisão. Você lembra qual foi o cara que cantou com Paulo na prisão? Silas, isso aí. Então Paulo e Silas foram para um lado, Barnabé foi para o outro. Detalhe, eles se separaram, mas foi de comum acordo. Porque você vai ver esses dois caras ministrando coisas de Deus profundas depois de separarem um para um caminho e o outro para outro caminho. Então deixa eu te falar, para você que identificou alguma amizade tóxica aí de sábado para cá, não fique com medo de você parar de ser amigo dessa pessoa e a pessoa falar que você desviou, que você não perdoa mais. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é você estar no centro da vontade de Deus, outra coisa é você ser refém desse amiguinho, dessa amiguinha sua. Então você lembra daquela amizade tóxica que você estava pensando nela sábado passado? Se você não chutou o pé na bunda dela ainda e falou assim: vaza que você vai para um lado e eu vou para o outro, hoje vai ser mais uma noite para eu te lembrar isso. E aí Paulo, quando ele vai para um canto, tá indo ele e Silas, Paulo e Silas chegando, capítulo 16, vão chegar em duas cidades. Chegaram a Derbe e Listra, e lá eles encontraram um cara. O cara é o famoso, o amado discípulo Timóteo. Timóteo, se não era um dos discípulos mais importantes de Paulo. Inclusive, Paulo vai deixar 2 cartas para esse cara que eu recomendo muito você ler. Mas Paulo, quando ele encontra esse cara Timóteo, não vai falar que ele encontrou ele bonitinho, perfeito. Vai falar que ele encontrou num contexto que tem muito a ver com a nossa vida. No primeiro versículo vai falar assim, que Timóteo, ele era filho de uma crente e de um pai. Sabe o que é um pai grego? Um pai que não era crente. É por isso que fala uma mãe judia e um pai grego. Para você saber qual que é o impacto desse cara de ter um pai grego, você tem que lembrar um pouquinho lá da história da igreja, que vai falar assim que tinha um tal de Alexandre, que o vulgo dele era o Alexandre o... Isso, o vulgo dele era o Grande. Quem que deu esse apelido para ele? Depois eu te conto. Esse Alexandre, ele conquistou muitos territórios. Quando Alexandre ele conquistou muitos territórios, esse cara ele tinha um modo de conquistar amigável. Então ele queria, na verdade, reunir todo mundo como se fosse um grupo só. Então ele vai estabelecer uma nova lei nesse domínio dele. E aí essa lei é que o idioma mais falado seria o grego. É por isso que no Antigo Testamento a Bíblia foi escrita em uma língua e no Novo Testamento você vai ver essa língua se transformando para o grego. Eu acabei de soprar para você. Então, quando toda a região foi dominada pelo grego,
começaram o seguinte: os judeus que antes falavam hebraico tiveram que se acostumar com uma nova cultura. Quando se entra uma nova cultura, não vai se mudar só a língua, porque você lembra que em Daniel aqui, o Cid pregou muito bem que quando o Nabucodonosor traz o Daniel lá para a Babilônia, ele vai querer mudar algumas coisas. Você lembra alguma delas além da língua? Mudou o nome, mudou o que mais? Mudou o que mais? Vamos lá, mudou a língua, mudou o nome, mudou os costumes, mudou o que mais? Mudou? Tem um pessoal que está tentando soprar para mim sem soprar, entendeu? Estão só assim. Mudou a dieta, mudou o que mais? O povo de Deus, eles vão enfrentar a mesma coisa. Quando entra o grego, na verdade não está mudando só o jeito deles falar, tá o jeito deles se comportarem. E aí aqui vai ser um período muito complicado para os crentes dessa época. Por quê? Porque eles vão agora ser expostos a uma nova cultura. Quando entra uma nova cultura, entra um novo jeito de crer. Então vai falar assim que tinha um povo no meio daquele povo de Deus, que eles criam em Jesus, mas eles achavam que Jesus era um Deus, e o Deus do Velho Testamento era outro Deus. Então eles criam até que Jesus era um ser sobrenatural, mas eles não criam que Jesus era o ser sobrenatural, criador dos céus e da terra. Então começa agora a ter uma confusão na mente do povo. Por quê? Porque antes eles tinham uma crença, entraram outras crenças e agora eles têm que se acostumar e acaba se perdendo. E aí eu sei que você, como estudioso da história da igreja, da Bíblia, da sua cultura, da sua origem, você vai saber assim, que os crentes eles não deixam nada passar batido. Então os crentes, assim como você, quando eles apanham, eles querem revidar. Só que eles não revidam na mão, eles revidam no joelho. Você é assim, não é? Você revida no joelho tudo. E aí a igreja vai buscar uma saída. Vai falar assim, poxa, estávamos indo tão bem, mas agora parece que se perdeu no meio do caminho. Nos deu uma estratégia. Então a igreja ela vai ter algumas estratégias. Primeiro, ela vai estabelecer quais seriam os livros legítimos do Novo Testamento. Segundo, a igreja agora, ela vai estabelecer o credo. Você sabe o que é o credo? Não é o credo, é o credo. Sabe o que é o credo? O credo é uma expressão que substitui o eu creio, ok? Mas o eu creio em quê? Essa é a pergunta dos que não creem. Tá bom, vocês são crentes, mas você crê em quê? Deixa eu te perguntar, você crê em quê? Em que você crê? Em que mais você crê? Em que mais você crê? Quem aqui já foi numa igreja católica, ele vai lembrar o credo rapidinho, só começar a falar. Crê em Deus Pai, Criador. Tem uns aqui que... Coloca o credo pra gente aí rapidinho. Nós vamos ler o credo aqui rapidinho, só para você ver qual que foi a estratégia desse povo. Eles estão perguntando muito em que nós crê, então nós vamos estabelecer o credo. O que é o credo? Você tem que saber disso. Porque você fica falando, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. E algum dia alguém pode te perguntar assim, em que você crê? Então o credo é um resumo de tudo que os crentes tinham como fundamento da fé deles. Então eles reuniram e apareceu o credo já? Não? Fala assim, eu creio que aparece. Não, mas que se eu creio duvidando, nem a mídia acreditou que você creu de verdade. Eu creio, Deus. Ele olhou, apareceu. Ó. Eu creio. Não foi, não? Eu continuo crendo. Ele vai digitar pra gente, meu Deus. Aumenta a letra um pouquinho, só para todo mundo ler comigo. Opa, isso. Então tá. É o Microsoft Office. Então vamos lá. Vamos lá. Creio. 1, 2, 3, todo mundo junto, respeitando a vírgula, o ponto final. Ok? 1, 2, 3. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.
em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Respira, calma, segura, isso, respira. Eu sei, tem alguns que não estão acostumados a ler respeitando a vírgula. Voltou? 1, 2, 3, a partir do padeceu, hein? Calma, 1, 2, 3 primeiro. 1, 2, 3. Foi crucificado. Ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia! Não, pode continuar, que vocês estavam muito assim, entendeu? Eu estava com medo de vocês terem perdido o aleluia. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Calma, eu tenho que fazer um parênteses aqui, porque tem alguns que não entendem esse termo. Igreja Católica, não está falando da Igreja Católica Apostólica Romana. Quando o credo ele foi estabelecido no seguinte termo: Santa Igreja Católica. Católica é sinônimo de, quem sabe? Universal. Uniu todas as igrejas nessa palavra aqui, ó. Então isso aqui, ó, é uma igreja universal. E não é universal lá também que você conhece, entendeu? Universal é de abrangência. Me ajuda, meu. Então o credo, ele não foi escrito para uma igreja específica. Tanto que hoje, se você for pesquisar, algumas igrejas têm o credo dela modificado. Eles modificam esse termo aqui, modificam ali em cima na parte da mansão dos mortos. Tem alguns que acrescentam algumas partes, tem alguns que tiram algumas partes. Por quê? Porque eles foram ter esse conflito aí, porque não podia ser tão padrão. Esse aqui é o original, aquele que saiu lá da forma. Santa Igreja Católica na comunhão dos, na remissão dos, da carne, na vida, amém, aplauda. O que era aquele credo ali? Um grito de socorro dos crentes, falando: eu não vou aceitar o que vocês estão me impondo. Então, a partir desse momento, a igreja estabeleceu um padrão de fé. E aí, todo mundo que declarava a fé, ele tinha que falar. Por isso que quando você... Não sei se você vai na igreja católica, não. Mas por isso que quando você foi na igreja católica, você vê que tem essa repetição justamente para você pegar. Quem é católico aqui sabe. Você decora isso aqui, ó, de tanto você martelar. Isso aqui eu apresentei para você só a título de cultura, ok? Então, o credo é sinônimo de... Eu creio. Igreja católica lá é sinônimo de Igreja Universal. E a Universal lá é universal sinônimo de abrangência. Gente, que bonito. Beleza, ok. Quando estabeleceu-se o credo, estava se estabelecendo novamente uma separação de um povo grego e de um povo crente. Então, a partir de agora, eu vou pregar para os crentes. E aí, por isso que quando traz a figura de Timóteo, está falando assim que Timóteo era filho de uma crente, mas o pai dele era grego. A mensagem é o seguinte: a mãe desse menino, todo dia, antes de dormir, botava a mão na cabeça dele. Deus, abençoe o meu filho. Deus, faça ele tirar notas boas. Deus, faça ele crescer e ter uma boa profissão. Deus, desencalha ele e faz ele casar. Vida eterna, amém. Agora, o pai dele, ele já era mais tendencioso a outros tipos de cultura. Então, o pai dele, ele não tinha o costume de orar, de abençoar o filho, como a mãe crente que carregava aquelas culturas tinha. E aí, talvez está difícil na sua mente de assimilar, mas agora vai fechar o ponto. Quem te criou? Ele era uma pessoa muito crente, pouco crente ou nada crente? Muito crente, pouco crente ou nada crente? Nem sabia o que era crente. Por quê? O nível
de que essa pessoa ela for crente, a sua educação foi uma. O nível de distância dela de Deus, da palavra de Deus, dos desígnios de Deus, a sua educação foi outra. Agora pensa no seguinte, o Timóteo naquele meio nos dois termos. Eu creio ou eu não creio? Eu oro ou eu não oro? Eu vigio ou não vigio? Eu vou para o culto de jovens ou eu fico em casa? Até no dia do clássico? Até no dia do Velozes Furiosos? Até no dia dos Velozes Furiosos? Até no dia do aniversário? Né? Estamos chegando lá. Quando esse cara foi exposto a esses dois extremos, a Bíblia vai falar assim que ele fez igual um jovem sedento. No versículo 2, falava assim que ele dava um bom testemunho. Então preste atenção. Preste atenção. Todo filho, ele é um produto ou um subproduto dos pais dele, da criação que ele teve. Então, querendo ou não, você se parece muito com quem te criou. E isso você pode bater na parede, na madeira, você pode gritar. Você se parece muito por quê? Porque isso aí é quase que uma osmose, automático. E é isso pra gente vem como desespero, porque as histórias que nós vimos passar, na maioria das vezes, não chegam nem perto do futuro que a gente sonha pra nós. É verdade ou não é? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer viver do jeito igualzinho que você viu seus pais vivendo quando eles estavam te... Calma. Nem falei que era depois de converter. Então, o desespero nosso é saber que tem um reflexo deles em nós e às vezes ficar lutando, batalhando com coisas que a gente não consegue nem controlar. Você já ouviu falar no famoso gatilho? Já? Eu estava no Rio esses dias e lá é incrível, cara, como eles conversam naturalmente falando palavrão e não se assustam. É muito estranho porque eu tava um taxista lá, e aí, coisa normal, que você para no trânsito aqui, para um ônibus na frente, geralmente você dá uma buzinada, faz alguma coisa, o cara desceu do carro, peraí que eu vou resolver isso lá agora, pá, bateu a porta, eu falei, calma, fez o ônibus sair da frente, que negócio todo, não, resolvi pra gente, não, esse povo é folgado, pá. Mas, essa luta nossa de, tá bom, eu reconheço que eu tenho um pedacinho do meu pai, da minha mãe, do meu tio que me criou, da minha avó. Se você olhar, e tem, entendeu? Não adianta correr, tem. Tem, entendeu? Primeiro, porque você não foi criado em laboratório. Existe uma coisa que chama DNA. Você lembra o que é o DNA, né? Isso. Então para de ficar negando, falando que não tem nada dos seus pais em você. Mas a luta é, no meio desse emaranhado de bagunça que os nossos pais arrumaram, como estamos nos comportando nessa história? A Bíblia vai falar assim que Timóteo ele dava um bom testemunho. Então deixa eu te dar uma boa notícia. Mesmo que tiver tudo vacalhado para trás, daqui em diante tem como consertar. Daqui em diante tem como melhorar. Daqui em diante tem como você se superar, ir além, ir muito, muito, muito além. Mas aí você tem que lembrar do credo e falar, eu creio. E aí ser filho, cara, não é fácil por quê? Porque você carrega culpas de atitudes que não foi você que teve. Talvez você não acredite nisso, mas isso é bíblico. Os filhos carregam as bênçãos ou as maldições que os pais arrumaram. E aí você fala, mas que culpa tem eu, meu pai que arrumou o problema, minha mãe que arrumou o problema? Que culpa tem você se você continuar carregando esse fardo? Essa noite nós vamos te liberar de tudo isso em nome de Jesus. Porque qual que é o propósito de uma pessoa se converter? Ela mudar de rota, mudar de destino. Então isso de você sofrer com as coisas que você sofria há 1, 2, 3 anos atrás, depois de não sei quantos anos de crente, de convertido, isso não é certo. Deus não concorda com isso. Deus transforma isso. Nós estamos ministrando contra isso. Porque há uma ideia na nossa cabeça que é o seguinte: eu odeio tudo que meu pai fez, odeio tudo que minha mãe fez, e aí eu não quero ser igual a eles.
Mas a raiva que eu carrego no meu coração, a falta de perdão que eu carrego no meu coração, acaba me jogando em outra cilada e eu acabo às vezes fazendo pior do que eles fizeram. Você já ouviu falar assim na multiforme graça de Deus? O que nós vemos hoje, e muitos jovens que se perderam na caminhada, é eles tendo que lidar com a multiforme estratégias do inferno de bagunçar a vida dele. Então ele fala assim, meu pai era um cachaceiro, então eu não vou beber. Beleza, ele não bebe, mas ele depois começa a fumar. E ele não consegue perceber que aquilo está atrelado à raiva que ele tinha do pai dele, que bebia, que batia nele, que batia na mãe dele. E aí a gente não quer repetir o ciclo, mas motivados de uma maneira errada, sem ser curado, sem liberar perdão, sem ser tratado, cairemos no mesmo ciclo. Preste atenção porque isso é perigoso. Por quê? Porque nós olhamos para eles e falamos assim, eu não sou igual a ele. Eu não faria o que ele está fazendo. Mas se você continuar nesse ritmo, nessa rotina sua, de não entender que aquilo ali foi uma tentativa do inferno de destruir você, e que você tem que levantar, você tem que perdoar, você tem que ser curado, você tem que confessar esses traumas que você carrega, para você ser livre deles, daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, você vai estar vendo essa história se repetir com você. É desesperador isso, por quê? Porque é algo que você não tem culpa, algo que você não tem que carregar, mas dependendo do seu estilo de vida, você continua carregando, você continua vivendo. Paulo, quando ele encontrou esse cara Timóteo, quando ele viu que aquele cara estava dando um bom testemunho, ele falou assim, vou investir nesse menino. No versículo 3, vai falar assim que Paulo, ele quis que Timóteo fosse com ele. Então, ele pegou Timóteo e o circuncidou. Repete comigo assim, circuncisão. Circuncisão. Para quem não sabe o que é circuncisão, deixa eu te falar. Circuncisão é a marca que o povo de Deus carregava, os homens, no órgão genital deles, que cortavam uma pele, cortava a pele mesmo, sem anestesia, e aí eles tinham que carregar aquilo ali como uma marca de que eles eram povo de Deus. Deixa eu te perguntar, se precisar de cortar aí, ô menino, meu jovem, ô sedento, se precisar de cortar aí para provar que você é de Deus, e aí, como é que nós faz? Corta ou não corta? Corta ou não corta? Não? Não, mas vai cortar, nós vamos arrumar um para sedentas também, corta ou não corta? Pode cortar de Deus? Um dos motivos que a circuncisão ela foi deixada de lado é porque ela era de uma dor extrema que homens mais velhos não estavam conseguindo suportar. E aí Paulo, como defensor dos sedentos, falou assim, para com esse negócio de cortar esse trem dos homens. Paulo falou assim, como um homem sábio, falou assim, aqui, não tem que cortar lá não, agora é só no coração. Paulo, de verdade, Paulo ele foi o apóstolo que salvou os jovens sedentos aí, de passarem por algumas cirurgias aí. Eu fico imaginando eu, casado, se o negócio não funcionasse, eu estava lascado. Eu ia falar, Jesus, tem misericórdia dessa circuncisão. Mas presta atenção. Quando Paulo ele entra nesse assunto de circuncisão, ele está indo um pouquinho mais profundo do que a gente consegue imaginar, de que a ideia não era ser um açougueiro. Vou lá, passo a faca e resolvi o problema. A mensagem daqui é o seguinte. Paulo ele encontrou Timóteo numa situação desagradável, mas decidiu trabalhar em coisas íntimas na vida daquele menino. Presta atenção, o apóstolo Paulo era um apóstolo que passava em igrejas, ministrando para igrejas. Se ele não entendesse que tinham coisas a serem tratadas na vida íntima de Timóteo, ele não teria perdido o tempo dele fazendo aquilo. Ele poderia ter muito bem passado por ali, direcionado os líderes da igreja de lá para fazer,
e aí seguir o caminho dele. Quando Paulo ele para, ele mostra pra gente a atenção que Deus tem com as nossas vidas e com as intimidades que nós não conseguimos e nem devemos expor para todo mundo. Esqueça agora o órgão sexual e pense agora nesse coração seu. O tanto de coisa que tem aí escondida, o tanto de coisa que tem aí guardada, o tanto de coisa que tem aí até com poeira de tanto tempo que está aí e você não permite Deus entrar e mudar isso. Todas as vezes que Deus bateu na porta querendo mexer em algo mais íntimo, querendo tocar em algo que você não permitiu ninguém tocar, você fecha a porta e fala assim: Deus, não. Essa parada de Paulo é estratégica para mostrar que Deus, se nós permitirmos, Ele para tudo o que está acontecendo para curar uma ferida nossa. Ele para tudo o que está acontecendo ao nosso redor para falar assim: opa, intimidade destruída, vamos restaurar. Porque Paulo, como um defensor da circuncisão no coração, ele não precisava fazer aquilo. Mas a Bíblia vai falar assim que Paulo ele fez aquilo porque o pai de Timóteo era grego. Paulo sabia que aquele cara, se ele não tivesse uma intervenção divina, ele teria problemas lá na frente por causa da influência que ele teve. Eu quero puxar você para um segundo de maturidade agora no céu. Se você parar e puxar a linha histórica assim, da origem e da consequência, você vai ver que todos os problemas de criação, eles se revelam na intimidade. Todos os problemas que você teve com as pessoas que criaram você, que cuidaram de você, eles se revelam na sua intimidade. Você tem barreiras de se relacionar com as pessoas, você tem dificuldades em manter relacionamentos duradouros, você tem dificuldade até mesmo de relacionar em pessoas com o sexo oposto, porque você, menina, na sua cabeça você criou que homem é um monstro. Então agora você acha que só mulher que presta. Tudo isso nós vamos ver que tem uma origem lá atrás. Quando a gente teve uma influência grega, aonde era para ter uma influência judia, de crente. Quando a gente teve uma mão maldita, onde era para ter uma mão abençoada. Quando a gente escutou uma palavra maldita, onde era para escutar uma palavra abençoada. Não tem como eu falar para você guardar o seu coração, não tem como a gente ministrar sobre feridas, sobre restauração emocional, se não falar das feridas que nós carregamos desde os nossos pais, desde a nossa casa. Porque é muito triste você ver jovens querendo que tudo dê certo, mas quando eles têm a faca e o queijo na mão, eles começam a ver problemas que eram para ter sido resolvidos lá atrás. O que eu não quero ver você namorando, casando, e depois que namorou e casou, descobriu que tinham problemas que tinham que ser resolvidos antes. Eu não quero você quebrando ciclos de amizades, porque você não conseguiu deixar Deus tratar o que Ele tinha que tratar. Eu não quero você depois lá na frente se arrependendo, falando assim: não, naquele dia a palavra de Deus veio e me falou que eu tinha que me preparar, mas eu não dei ouvidos. Presta atenção, vocês não têm ideia e nem noção do tanto de barreiras que se cria na mente de uma criança, de um adolescente, de um jovem, que ele consegue esconder por anos. Você não tem noção do que é você achar que hoje é só uma ideia, você achar hoje que é só uma vontade, e aí quando você começar a se relacionar com alguém, você vê que aquilo ali não é uma vontade, não é um pensamento, é uma barreira, você não consegue passar por cima. Você pode pegar alguns casos de pessoas que sofreram abusos, opressões, rejeições na infância. Você vai ver a identidade dessas pessoas mudando. Pessoas muito tímidas ao extremo, não conseguem nem falar oi com ela no espelho. Não acha que isso aí é algo normal. Pessoas extra, ultra, hiper, mega extrovertidas. Não consegue ficar sem ter alguém perto dela. E quer estar se expondo o tempo todo, quer ser o centro da atenção o tempo todo. Não ache que isso é normal. Tudo isso aí pode ser a pontinha de um iceberg que está escondido. O problema, Timóteo poderia muito bem ter rejeitado. Timóteo poderia ter muito bem falado assim: eu não quero
e eu não preciso. Mas a atitude daquele menino foi o seguinte: eu permito, Deus, o Senhor aí nas questões íntimas e resolver todas elas. Sabe o que eu acho chique na cabeça dos crentes jovens? Porque jovem duvida muito das coisas, jovem pergunta muita coisa, jovem tem muita dúvida. Mas eu acho chique quando a gente chega diante de Deus e fala assim: Deus, eu não queria nem casar, mas se o Senhor tem um propósito de família mesmo, faz isso aí mudar no meu coração. Eu conheço pessoas que já fizeram essa oração, não queriam porque não queriam casar de jeito nenhum, mas permitiram Deus mexer aonde doía. Deixa eu te falar, o evangelho ele veio, Deus veio, Jesus veio, não foi para concordar com a gente. Eu sei que muitas das vezes na nossa cabeça perdida, a gente fica procurando um doido que vai concordar com a gente. Então eu falo assim: eu não quero casar de jeito nenhum, quero viver a vida solteira, eu não quero ter alguém que eu vou ter que dever satisfação, não quero nada disso. Então eu fico perguntando tanta gente aqui: você acha que casamento é de Deus? Casamento é de Deus. Não, você não. Você acha que casamento é de Deus? Não. Aí acha um louco que fala assim: não precisa casar, não precisa de família, não, isso aí é besteira, baboseira, fica com isso. Só que a pessoa que fala isso, ela não sabe que ela está ajudando a esconder e a enterrar um problema que está ali. Deixa eu te falar, relacionar com as pessoas é algo não só bom, não só legal, mas essencial. Em toda a sua vida você vai estar cercado de amigos, de colegas, de conhecidos, de líderes, de pais, de mães, de pastores, de pessoas responsáveis por você, você querendo ou não. E aí você vai chegar naquele dia que você vai conhecer a pessoa amada, você vai casar com ela, você vai dividir o teto com ela, você vai acordar olhando para ela, vai dormir olhando para ela, e isso é normal, essencial. Se você agora tem algum bloqueio com isso, se questione. Mas espera aí, por que realmente eu não gosto disso? É porque de fato é uma vontade legítima? Ou tem um trauma escondido aqui atrás? Eu de fato não consigo ter um relacionamento com alguém sem trair essa pessoa. De fato isso aí é porque é normal? Ou porque tem a influência de alguma infidelidade lá atrás? Preste atenção, as áreas que os seus pais tiveram facilidade, elas são dificuldade, elas são só o início de onde você tem que começar a se mapear. Agora não pare naquilo que estava só exposto. Permita Deus ir no profundo, que você vai começar a se conhecer de um jeito que você nem imaginava que você era. Hoje nós somos cercados um tanto mesmo de medo das pessoas não aceitarem a gente, nós estamos acostumados até mesmo a rejeitar os nossos sentimentos. Então eu sou oprimido, eu estou depressivo, me sinto rejeitado, sozinho, mas eu não conto pra ninguém, engulo seco, porque eu acho que isso aí é um problema meu e eu tenho que resolver. Sabe o que é isso, meu crente? Você fechando a porta para Deus. Porque você pode até achar que não, eu vou resolver isso sozinho com Deus. Quanto tempo já passou e o problema continua? Quantas vezes a história, as situações já repetiram e você continua batendo cabeça ainda tentando nessa briga sozinho? Chega um momento em que você tem que reconhecer que Deus se manifesta na terra através de pessoas e pronto, acabou. Deixa eu pregar um minutinho para você que acha que você pode viver sozinho. Que você não precisa de amigos perto de você. Que você não precisa de líderes, de pastores. Você não precisa de ninguém mandando em você. Tome bastante cuidado. Porque a estratégia da caçada é afastar primeiro a presa do bando. Sozinho é mais fácil. Sozinho é mais frágil. Presta bastante atenção porque nós reconhecemos o valor das pessoas de Deus perto de nós quando nós estamos na pior. Quando nem a gente mesmo acredita em nós e aparece alguém e fala assim: calma aí, vamos levantar, ainda dá. Ainda dá tempo. Ainda tem chance.
Graças a Deus por ele ter colocado pessoas ao meu redor que botaram o dedo na minha cara quando tinha que botar. Que me aconselharam quando tinha que aconselhar, que me levantaram quando tinham que me levantar. Mas se não tivesse permissão minha de deixar eles se aproximarem, nunca teriam agir de Deus naquilo que ele realmente precisava agir. A circuncisão, ela foi para o coração porque nós entendemos que aqui flui muita coisa. Aqui se passa muita coisa. E eu não estou apontando aqui só para saber que é o coração, mas é aqui. Inclusive, eu não sei se você sabe por que eles assemelham o coração a uma forma de amor, mas isso aí a gente conta no culto do Dia dos Namorados. Achei que vocês iam fazer um culto na segunda também. Onde vocês estão pensando em ir na segunda? Né? Não? Não era pro culto, não? Então, já que vocês vieram pro culto hoje, vou contar para vocês. Por que que o coração é a figura universal do amor? Porque quando você tem alguma sensação forte, algo em você começa a bater mais rápido ou mais devagar. Então, quando você está muito alegre, você coloca a mão no coração, ele tá... Quando você olha para ela, olha para ele, e ele te dá um sorriso, aí o coração fica... Quando você está quase desistindo de tudo, triste, o coração está... Mas as nossas emoções, elas produzem batimentos cardíacos diferentes. E aí, quando eu, por exemplo, aí eu tô apaixonado, e aí meu coração tá batendo forte demais, aí eu assemelho, não, então, esse aqui é o músculo do amor. Ah, quando eu tô chateado, ele fica mais quietinho, ah, então aqui estão os meus sentimentos. Mas quando você olha para a palavra de Deus, você entende que esse coração que tanto se fala na Bíblia, ele é a nossa alma. A nossa alma, a gente fala que está aqui porque aqui estão os seus sentimentos, aqui estão os seus pensamentos. Se você ainda acha que é no seu coração, depois nós vamos pegar um livro, nós vamos sentar, eu vou te mostrar que se você fizer uma transfusão de coração com outra pessoa, você continua gostando das mesmas coisas. Agora você entendeu, eu devia ter começado por aí, né? Mas, inclusive, se você pegar o formato do coração, ele não é um formato de coração. Inclusive, a primeira pintura que aparece um coração, adivinha qual formato que era? Não era de um coração. Nada. Era mais ou menos um punho fechado num desenho de uma pera. Uma pera. De cabeça para baixo. E aí a pessoa pegava o coração e entregava para outra assim. Por quê? Porque eles já tinham reconhecido já que aquele ali era o músculo reconhecido como o responsável pelos sentimentos. Presta atenção. Guardar o seu coração não é ficar com a mão no peito, colocar um colete à prova de balas. Guardar o seu coração é reconhecer tudo que te feriu, tudo que te machucou e impedir que isso continue ferindo e continue machucando. E o difícil é guardar o coração hoje, por quê? Porque se meu coração ele não é mais um músculo, então essa carcaça não serve para me proteger. Se meu coração agora é a minha mente, e aí tudo que eu vejo vai para minha mente, tudo que eu escuto vai para minha mente, tudo que eu cheiro chega na minha mente, tudo que eu penso já está na minha mente, apertou. E aí nós temos que começar a lembrar de algumas coisinhas. A primeira delas, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Não tem pensamento ruim nessa mente sua que resiste ao sangue de Jesus. Eu te falo isso com todas. Não tem pensamento ruim que fica na sua mente quando você bota o mãozão e começa a falar assim: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente, o sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente. Por quê? Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, querendo eles ou não, ainda estão sujeitos
ao nome de Jesus. Quando a Bíblia fala assim que o nome de Jesus é sobre todos os nomes, é inclusive o seu nome, o seu achismo, o seu pensamento e o seu sentimento. Entenda, meu crente, o que você sente, o que você passa, o que você vive, o que você fica aí achando e pensando, tudo isso pode ser transformado com um simples agir de Deus. A barreira que eu encontro hoje, eu não acredito que Deus pode mudar o que eu sinto. Eu não acredito que Deus pode mudar o que eu acho. Sabe quando que eu vejo que isso é mentira? Quando eu chego diante de Deus e falo assim, Deus, esse aqui é o meu sentimento, tira isso de mim. E aí no outro dia você acorda sem aquele negócio lá. Quando você começa com aquele pensamento seu, e aí você começa a orar e aquele negócio vai embora. Vou abrir um parênteses rapidinho. Pode só abrir um parênteses rapidinho? Vai terminar no horário ainda, calma. Eu fico muito preocupado com esses casais que fazem devocional junto. Sabe por quê? Porque os jovens de hoje em dia, eles têm dificuldade de separar o tempo deles a sós com Deus. E aí eles começam a colocar algumas muletas para eles terem o tempo deles com Deus. E aí eles começam a fazer o devocional deles único e exclusivamente quando tem o companheiro perto. E aí eu fico me perguntando, eu, como jovem, fico me perguntando, sedentos, que hora que você pede perdão pelo 5 contra 1 perto dela? Jamais. Você não faz a oração sincera perto dela, eu tenho certeza. Eu fico perguntando, sedenta, que hora que você pede Deus para tirar os seus pensamentos, seus sentimentos daquele ex seu, porque essa oração ela não faz do lado dos jovens que está lá. Eu tenho certeza absoluta, não tem intimidade com Deus quando se tem alguma testemunha perto. Precisamos de tirar algumas muletas, porque devocional junto é bom, é ótimo, mas não é o suficiente. Você precisa ter o seu tempo sozinho com Deus. Se você tem seu devocional com seu namorado, continue. Mas isso não exclui a necessidade que você tem de ter o seu tempo com Deus. Deixa eu te perguntar, a sua oração aqui no culto é a mesma em casa? Se for, tá errado. Tem problema. Porque eu sei que aqui no culto você fica acuado. Você quase não fala nem glória a Deus, porque você espera alguém falar glória a Deus. Eu fico imaginando a sinceridade do seu coração. Você se pedindo perdão na igreja. Ó Deus, perdoa aquele pecado lá. Amém. Aí você já abre o olho achando que está todo mundo olhando para você, já é estranho. Deixa eu te falar. Você precisa ter o seu tempo de intimidade com Deus. Sabe o que é o tempo de intimidade com Deus? Aquilo que você fala coisas que você acha que Deus nem escutaria. Qual foi a coisa mais maluca que você já confessou para Deus? Se for só assim, Deus, eu tinha vontade, sabe, de faltar de um culto. Sem intimidade. Deixa eu te... Enquanto você não tiver coragem de abrir essa mente sua para Jesus e pedir Jesus para mudar isso aí, não tem transformação de coração. O perigo. Não abro o meu coração para Deus, mas abro para outras pessoas. Mexe muito comigo, porque eu fico vendo os momentos em que nós damos mais abertura para a pessoa que nós gostamos do que para Deus. Eu fico pensando, olha que loucura, que agora vocês vão surtar junto comigo. Presta atenção. A palavra de Deus manda o jovem e a jovem não namorar com alguém do mundo. Tá, beleza. Chega um bonitinho, uma bonitinha, lá de fora, e convence ele de que não tem nada a ver. Calma, vocês não surtaram não, vocês vão surtar comigo. Quando o jovem tem a proeza de acreditar na voz do bonitinho, da bonitinha lá, eu fico pensando,
Como que a palavra do crush pode ser mais poderosa do que a palavra de Jesus no coração desse jovem? Eu fico pensando qual que é a abertura que o meu coração tem para os crushes lá de fora e a abertura que meu coração tem para o Espírito Santo. São perguntas que a gente tem que fazer, porque se o seu coração estiver mais aberto para as outras pessoas do que para Deus, tem coisa errada aí. E se a gente continua falando, continua ministrando, continua pensando mais, o negócio vai ficando desesperador. Deixa eu te falar, tem coisas, cara, que os seus amigos eles não vão saber, mas Deus tem que saber. Eu sei que se criou hoje uma teoria que é o seguinte: eu não devo satisfação de toda a minha vida para os meus pais. E aí eu cresço achando que eu não devo satisfação de toda a minha vida para ninguém. Deixa eu te falar, meu crente. Você tem que ter pastor, você tem que ter igreja, você tem que ter líder. Se você não gosta do pastor Watson, se você não gosta de mim, da Ana, se você não gosta dos seus líderes, isso aí é uma coisa. Isso não ignora o fato que você precisa de ter pessoas cuidando de você. Tem um trânsito entre as igrejas hoje, que o jovem vem aqui, o outro culto ele está lá, o outro culto está na outra igreja, e vira e fala para mim assim, é tudo a mesma família. Tudo o mesmo reino, todo mundo junto. Eu falo, beleza, mas quem que confronta o seu caráter? Quem te conhece de verdade? Quem sabe o que passa nesse coração seu aí? Quem que ora e ministra em você quando você não está aguentando mais nada? Geralmente a resposta é, não tem não. Eu tenho que ministrar porque eu falei que ia terminar o culto no horário para eu ministrar. Vai o próximo versículo aí, versículo 4. Vai falar assim que esse menino foi com Paulo, e aí quando eles iam passando pelas cidades, eles começaram a declarar aquilo que a igreja tinha pedido para eles declararem. E aí as igrejas elas começaram a ter a fé edificada e começaram a crescer em números. Então começou a ir muita gente para dentro da igreja através do trabalho desses meninos. Isso é confirmação de que na vida de Timóteo foi quebrado toda a maldição que ele estava carregando. Vou te ajudar a fazer um check-up rápido da sua vida, porque a gente não tem muito tempo. Olha, todas as vezes que você planejou fazer alguma coisa, todas as vezes que você tinha uma amizade por perto, todas as vezes que você entrou em um relacionamento, qual o resultado disso? Isso aí vai falar muito sobre as influências que ainda estão sobre você. O resultado das suas tentativas mostram a influência que está sobre você. Não adianta ter só boa intenção. Eu sei, cara, que quando você quer começar a namorar dentro da igreja, você fala assim, nós vamos orar, nós vamos jejuar. Cara, eu sei que essa é a sua intenção. Mas se não for isso que está no seu coração, uma hora ou outra pula para fora. Sabe qual que é o melhor momento de tudo de ruim que está no seu coração pular para fora e ser tratado? Era ontem, mas ontem você não sabia disso, então vai ser hoje, vai ser agora. Mas você vai ter que ter uma atitude louca igual o Timóteo. Aquela atitude de permitir Deus visitar essas questões profundas. E aí eu já te falo, porque nós vamos ministrar daqui a pouquinho. Algumas questões, quando a gente põe a mão e ora, são resolvidas na hora. Algumas outras geram algumas horas de confissão. Algumas outras passam por outros processos. Mas todas elas
passa pelo processo de perdoar aqueles que nos ofenderam. Não existe cura sem perdão. Se você fala assim, eu toquei minha vida para cá, ele tocou a vida dele para lá e estamos assim, você pode ter certeza, não tem problema. Você sabe o que a gente fala quando a gente está orando? A gente fala assim, Deus, arranca tudo na raiz. É porque se a raiz continuar lá, a chance de crescer de novo é grande. Nos aventuramos muito até aqui. Vamos nos arriscar a ficar com esses probleminhas com raiz no nosso coração ou vamos arrancar tudo? Então, para a gente ir para a ministração, eu quero que você abra a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. Samuel. 1 Timóteo 1:15. 1:15, de 1 Timóteo 1:15. Não precisa levantar. Essa é uma carta de Paulo para Timóteo. Paulo escreveu assim: você que não achou, acompanha comigo no telão. Esta é uma palavra e digna de toda, que Cristo Jesus veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o... Você conseguiria ler isso? Eu não sei se você percebeu, você acabou de ler. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Eu sei que muitas vezes a gente fica fazendo nível de escala. Eu tô ruim, mas não tô ruim igual fulano. O meu problema não é tão problema quanto o problema que eu já vi em outra pessoa. Preste atenção. Pode ser o princípio. Isso aqui é oração de Paulo, porque é algo tão profundo que a gente quase nem consegue ler. Quem dirá orar? Você já pensou você chegar diante de Deus no seu quarto, ajoelhar e falar assim: Jesus, eu acredito que o Senhor veio ao mundo para salvar os pecadores, mas não foi por causa daqueles lá de fora, não. Eu sei que eu sou o principal que precisou ser salvo. E aí você tem que lembrar que essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Não foi lero-lero, não foi mentira, não foi falsa humildade. Agora olha o que ele vai falar no versículo 16. Mas, por isso alcancei. Deixa eu te dar uma palhinha de misericórdia e de graça. Misericórdia. Eu não recebo a punição que eu deveria receber. Misericórdia. Eu não recebo a punição que eu deveria receber. A graça. Eu recebo algo muito bom que eu não merecia receber. É por isso que quando você está ruim, está mal, você fala assim: Deus, tem misericórdia. E é por isso que Paulo fala assim: pela graça sois. Então, entre a graça e a misericórdia, qual que você vai escolher? Graça ou misericórdia? Graça ou misericórdia? Os dois, gente. Meu Deus. É assim, a conta é mais ou menos assim. Todo pecador precisa de misericórdia. E todo pecador
só é salvo pela graça. É por isso que você precisa dos dois. Para quando você lá chegar diante de Deus e falar assim: Deus, sou problemático. Você não achar que vai parar ali e você vai ficar: ai, tadinho de mim. Não. Sou problemático, me alcança com a sua misericórdia. Por quê? Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus mostrasse toda a sua longanimidade. Você sabe o que é longanimidade? Não é vida longa. É a capacidade de suportar algo que eu não gosto. Por isso que esse é um fruto do Espírito. Paulo está falando assim o seguinte: Jesus me salvou sendo o pior, porque ele mostrou o tanto que ele consegue suportar até esperar uma oportunidade de pular no meu coração e me salvar. Faz as contas, cara. Se nós temos um exemplo desse, eu acho que não precisaria de mais nada para ter coragem de jogar limpo com Deus. Mas para te direcionar no que a gente vai ministrar, agora você vai pular para 2 Timóteo, no capítulo 1 também. 2 Timóteo, passa aí talvez umas 2 páginas, no máximo 3 aí, talvez 4. Não sei como é que é a letra da sua Bíblia. 2 Timóteo 1, versículo 5. Isso, eu estou com pouco tempo, você lê junto comigo. Paulo ainda escrevendo para Timóteo: trazendo a fé, trazendo a memória a não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em sua avó e em tua mãe, e estou certo que também habita em ti. Por esse motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas. Paulo agora ele acabou de trazer uma genealogia para Timóteo da parte abençoada da família dele. Vai falar que a avó dele tinha uma fé não fingida, a mãe dele tinha uma fé não fingida, e essa fé acompanhou Timóteo. Ele vai falar assim: desperta o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Ou seja, Paulo impôs as mãos sobre Timóteo em algum momento. Não podemos dizer se foi na circuncisão, se foi no meio do caminho, se foi no final. O que nós temos certeza, teve uma participação direta do que Deus fez na vida de Timóteo. Por que isso aqui está no 2º livro de Timóteo e por que isso aqui vai ser o último versículo que a gente vai ler? Porque no meio desse burburinho, dessa bagunça, desse tumulto todo, de carregarmos maldições, de carregarmos tristezas, de carregarmos decepções, nós estamos ministrando aqui uma geração abençoada. Então, quando Deus fala assim que nós somos filhos dele, você tem que lembrar que da maioria dos seus relacionamentos na terra, você pode escolher com quem você vai namorar, você pode escolher com quem vai ser seu amigo, você pode escolher até quem que vai ser seu patrão, você pode escolher quem que vai ser seu pastor, você pode escolher qual que vai ser a sua igreja, mas você não pode escolher quem serão seus pais. Então, da mesma forma que eu não escolho quem são os meus pais, e eu pego essa bagagem deles, quando nós somos reconhecidos como filhos de Deus, eu posso abrir mão dessa bagagem que eu tinha e receber uma nova bagagem do céu. Isso que chama o que está acontecendo na nossa geração. Vocês podem ainda não conseguir ver isso. Cara, mas eu tenho certeza de que se nós nos posicionarmos da maneira correta, os nossos filhos verão a diferença de terem pais crentes. Eu creio que essa cidade, esse estado, essa nação, o mundo, ele vai ver resultado de uma família que tem pai e mãe crente, que não divorciou, que não adulterou, que não traiu, que não mentiu, que não fingiu, aqueles que se posicionaram da maneira correta. Então, para eu terminar o culto no horário, eu preciso da sua ajudaça. Você vai ter que levantar e fazer um círculo grandão aqui, todo mundo, e aí você arreda as cadeiras pro canto.